Esse não é um cruzeiro qualquer, é o cruzeiro Divônico de Calígula. Aqui você tem muita bebida, muita comida da melhor qualidade, boys magia, girls magia, dependendo do gosto do freguês, tudo em mármore, ouro e bronze, bafônico, a coisa mais linda que você vai ver em toda a sua vida. Venha já pro Cruzeiro Calígula. O único problema desse cruzeiro é que se você não gostar dele, você pode ser morto pelo capitão. A mando de Benito Mussolini, ditador italiano, o Lago Nemi, que é um lago que fica a mais ou menos 30 quilômetros de Roma, foi drenado. E de 1927 a 1932, arqueólogos procuraram na região 3 barcos que teriam pertencido ao imperador romano Calígula. Esses barcos foram vistos pela primeira vez durante o século XVI, mas só dos anos 20 aos anos 30 que foram de fato procurar por eles. 2 dos barcos foram encontrados, trazidos à superfície e montados, e depois disso foram levados para um museu que infelizmente foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Tá aí mais uma prova de que numa guerra não há vencedores, porque 2 relíquias de 2000 anos foram completamente destruídas. Mas quem foi Calígula? Caio Júlio César Augusto Germânico era sobrinho-neto do imperador da época, Tibérios, e filho de um dos oficiais mais exemplares da história do exército romano, Germânico. O pai de Calígula e, por consequência, sua família moravam em uma fortaleza devido ao trabalho do pai. Então lá, a mãe do Calígula resolveu costurar para ele uma roupinha que parecia que o exército usava na época e fez também botas de combate, réplicas de botas de combate. E é por isso que ele ganhou o apelido de Calígula, que é o termo em latim para botinhas ou pequenas botas. Ele não gostou muito do apelido, mas acabou pegando e ele carregou pelo resto da vida. O imperador Tibério se sentia muito ameaçado pelo pai de Calígula porque ele era o próximo na linha de sucessão do trono. Então, misteriosamente, Germânicos ficou doente, gravemente doente, mas obviamente ninguém acreditou que era uma doença. Ele foi envenenado a mando do imperador e até o pequeno Calígula sabia disso. Logo depois, 2 irmãos dele e a mãe acabaram sendo presos também a mando do imperador e morreram na prisão por maus tratos. Calígula foi morar com a avó e ficou morrendo de medo que o imperador pudesse fazer alguma coisa com ele. E no dia que ele foi chamado para se juntar ao imperador na ilha de Capri, é que ele teve certeza que ele seria morto. Mas ao chegar lá, numa fortaleza que era majestosa, ele foi bem recebido pelo imperador. Pelo fato de Tibério estar ficando velho naquela época, ele percebeu que precisava de um herdeiro para o trono e achou melhor acolher Calígula. E lá nessa fortaleza, Calígula testemunhou muitos dos péssimos hábitos que o imperador tinha. Ele era depravado, ele bebia demais, ele matava as pessoas por prazer. Aliás, o seu passatempo favorito era atirar as pessoas do precipício de Capri para que elas caíssem. E se elas não morressem com a queda, teriam pessoas lá embaixo para recebê-las e, enfim, dar cabo delas. Tibério acabou morrendo envenenado. Muitas suspeitas se voltaram para Calígula, mas ele mesmo assim acabou sendo coroado imperador. E o primeiro ano do reinado de Calígula foi absolutamente exemplar. Ele diminuiu impostos, ele patrocinava jogos, ele perdoava inimigos políticos, ele foi realmente um grande monarca. Até que ele ficou mortalmente doente. Então, essa doença fez com que ele ficasse entre a vida e a morte, mas ele acabou se recuperando, só que depois que ele se recuperou, ele foi possuído pelo ritmo ragatanga. E daí ele virou esse tirano depravado, megalomaníaco que todos conhecem. O comportamento de Calígula pós-doença era tão desprezível que muito provavelmente ele seria o favorito num casting para o Game of Thrones. Aliás, o Joffrey Baratheon é igualzinho a um busto que foi esculpido em homenagem a Calígula. Olha ele aí. Não é assim que lembra um pouquinho, é igualzinho. E por que ele resolveu mandar construir esses barcos? Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Sim, eu falei 3. Vocês são surdos? Eu não pedi 1, eu pedi 3. E eu estou com fome. O que é isso? Uva cenográfica? Olha isso aqui. Eu quero comida de verdade. Olha, você não me afronte, senão eu vou te mandar acertar as contas com Plutão. Que personagem da Disney, o quê? Tá louco? Prenda esse homem, prendam. Depois eu vou mandar executá-lo, podem prender.
Roma teve imperadores ótimos e imperadores péssimos. Os bons imperadores e os ditadores e os políticos da época da República também fizeram grandes obras, tanto para o bem-estar da população quanto para enaltecer o Império Romano. Estradas, templos, hospitais, academias militares, não é aquela academia que você faz 15 minutos de esteira e depois vai tirar selfie no espelho para pôr no Insta, não. Formavam grandes soldados. Só que Calígula, com aquele ego do tamanho do mundo, queria obras que enaltecessem o seu próprio poder, ele queria ser tratado como um deus. E esses barcos eram mais uma prova da grandeza dele, tanto é que essas embarcações remetiam às embarcações dos grandes faraós que transitaram pelo Nilo. Os barcos eram uma referência de luxo como nunca se havia visto no Império. Sabe aquele cruzeiro super luxuoso, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não estou ganhando nada, mas que tem escadarias revestidas de Swarovski, lojas de grife, parque aquático, restaurantes fantásticos dentro? Era mais ou menos a sensação do cruzeiro do Calígula naquela época. Eles eram todos feitos de mármore, tinham chão de mosaico de todos os cantos do Império. Os telhados eram revestidos por bronze, tinham detalhes de ouro em todos os lugares e uma tecnologia que ainda não se conhecia, que era o encanamento. Então, as pessoas que embarcavam tinham acesso à água quente, água fria, e o piso também era artificialmente aquecido para o maior conforto dos hóspedes que iam lá para beber, para fazer orgia, para festejar, bem como Calígula gostava. Em outras palavras, o cruzeiro de Calígula era bafônico. Os barcos tinham mais ou menos o tamanho de um campo de futebol profissional, então eles ocupavam uma grande parte do lago que nem era tão grande assim. Depois que Calígula foi assassinado pelos seus excessos, os barcos acabaram sendo deliberadamente afundados e lá ficaram por 2000 anos até que Benito Mussolini mandou que eles fossem trazidos à superfície. Agora em 2017, em abril, começou mais uma expedição para ver se o terceiro barco vai ser encontrado. Então vamos cruzar os dedos e torcer para que a gente tenha logo mais uma relíquia descoberta. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou,